Olá! Você está com a gente aqui no programa Família e Sociedade. É muito bom ter a sua companhia. O programa Família e Sociedade é um programa da chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie e é produzido pela capelania do campus Campinas, ou como a gente diz, o Mackenzie Campinas. Eu sou o Marcelo Coelho, capelão do campus, e esse programa ele tem a característica de poder contar com a sua participação, seja nesse específico ou em diversos dos nossos programas, você que já conhece o nosso jeito do programa, o nosso tema, família e sociedade. Então a Vitória vai dizer para a gente como você pode participar. Você pode participar do programa através do Face da Capelania Mackenzie, pelo Twitter, @capelaniamcamp, ou pela hashtag Família e Sociedade. Lembrando que essa interatividade é permanente, podendo fazer perguntas sobre família e sociedade a qualquer momento. Então é isso, nós estamos hoje aqui recebendo o Dr. Fabiano Augusto Petean, que é professor do Mackenzie Campinas, no curso de Direito, é promotor de Justiça do Estado de São Paulo, e ele atuou por 12 anos na área de família, na promotoria do Estado de São Paulo, do Ministério Público. E interessante, eu conversava com o Dr. Fabiano, a sua dissertação de mestrado foi sobre planejamento familiar e direitos fundamentais. Doutor Fabiano, o senhor é muito bem-vindo aqui no programa. Já temos já o contato no campus Campinas, né, no convívio semanal, aí muito agradável. Mas certamente hoje aqui também para repartir um pouco da sua experiência com os nossos telespectadores e podermos crescer um pouco nesse tema família e sociedade. É muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Marcelo. E mais uma vez um grato convite poder estar aqui participando da nossa universidade, participando do desenvolvimento dessas atividades da nossa universidade, principalmente em referência ao nosso tema família, não é? Que é um tema que está muito difícil hoje de se entender e de se lidar com ele. Então, eu estou plenamente agradecido aqui pela oportunidade de estar aqui hoje. Que isso, nós que agradecemos. Vamos começar então pela prática, né? Vamos começar eh, pedindo para você falar um pouquinho dessa sua experiência de 12 anos no Ministério Público, recebendo as famílias. Como é que foi essa experiência? Essa experiência, ela é uma das principais experiências que um promotor pode ter. A principal delas nessa área já começa no atendimento ao público, não é? O Ministério Público tem nas suas atribuições funcionais o atendimento ao público, onde o promotor ele tem um contato direto com a população. Uhum. Então, nesse caminho, nesse trabalho desenvolvido junto à sociedade, a família ela vai procurar o Ministério Público nesse atendimento ao público para a identificação desses problemas, de como resolver esses Uhum. problemas e dessas ansiedades que acometem essas Uhum. famílias. E quando a família procura o Ministério Público, ela vai num fórum, né? Normalmente ela vai ao fórum, é Ela isso? vai ao fórum quando o Ministério Público está instalado no fórum ou em Tá, determinadas cidades onde há o prédio próprio tá. da sede do Ministério Público local, que já tem o local Uhum. próprio para esse E atendimento. aquela pergunta básica que normalmente as pessoas fazem é assim: a pessoa que procura o Ministério Público, ela consegue falar com o promotor diretamente ou ela precisa agendar, ela passa primeiro na secretária, aí ela vai descobrir que ela só pode falar com o promotor daí a 2 meses? Não, não, o Ministério Público não age dessa forma. O Ministério Público ele tem os horários de atendimento ao público, alguns têm esses horários, varia de acordo com a necessidade da comarca, não é? Uhum, Então, os atendimentos ao público são ininterruptos, uhum, né? Qualquer problema que tiver, pode ir lá falar com o promotor de justiça, já vai ter o promotor de justiça para atender a uhum, população. Ah, existe uma triagem. O que é a triagem? O pessoal relaciona o pessoal do atendimento ao público, vê qual é o assunto, não é? uhum, E aí vai depender da atuação de cada comarca, onde você já direciona a pessoa, às vezes, para o setor adequado para ela já ir falar com o promotor certo a respeito desse assunto, ou há o encaminhamento para alguma outra área para uhum, resolver o problema. Porque muitas vezes
o problema não estaria afeto diretamente ao Ministério Público. Então essa triagem já é um atendimento mais rápido. Para quê? Já para direcionar a pessoa para aquilo que ela já vai resolver mais rápido. Evidentemente que quando a pessoa realmente tem um assunto a ser tratado diretamente com o promotor de justiça, ela vai ser atendida, não vai precisar, não vai ter fila, não vai ter espera, essa espera que a gente costuma ver em outras áreas. Eu queria saber eu vou pedir para a Vitória fazer a pergunta do internauta, mas depois eu queria saber quais são as principais demandas, né, que as famílias trazem para o Ministério Público. Mas vamos ouvir primeiro a pergunta dos internautas. O primeiro internauta mandou a seguinte pergunta: de quem é a responsabilidade por uma desintegração familiar? Da própria família, da sociedade ou do indivíduo? Parece até que está relacionado com a minha, né? De alguma forma. Porque, assim, o que você mais viu lá, na sua opinião? Como é que... de quem é a culpa? Esse costume, né, de nós querermos, né, identificar um responsável, ela é muito superficial. A questão da família, ela tem uma complexidade que nós, até hoje, não imaginamos até que ponto isso se chega, não é? Então, não há, é um conjunto de fatores que vão se somando e isso causa essa desagregação familiar, não é? Então, não é só uma responsabilidade de um integrante enfim, tem um círculo aí de fatores que podem chegar nesse resultado. E diante disso, obviamente, a gente pode elencar alguns, não é? Que é o objetivo aqui. A gente pode até falar disso no próximo bloco, mas a gente conversava antes do programa, né? Que na família está talvez a grande parte da origem dos problemas da sociedade e, ao mesmo tempo, a grande solução, né? Exatamente. Então, na questão da família, a gente observa, Marcelo, que muitas vezes, conversando até com psicólogos a respeito do assunto, a família é importante, o meio ambiente familiar ele é absolutamente importante por causa do exemplo. Então, se é um primeiro motivo, um primeiro ponto de vista a ser observado é o exemplo. Então, se você tem os comandantes da família, vamos colocar nesse aspecto, né, os pais aí, o exemplo que esses pais trazem é de uma importância, uma influência primordial na formação do indivíduo. Sim. Então, não é o que o pai fala, não é o que a mãe fala, mas a criança, ela observa o que o pai faz, observa o que a mãe faz. Então, por mais que se tente enganar, entre aspas, né, no bom sentido, e dizer algumas coisas, conceitos, e por mais que se fale, o filho observa isso, observa. Mas, no fundo, ele vai ver principalmente a ação, né, o comportamento dos pais nessa gerência da família. Então, por quê? Porque é o ponto de referência do micro-universo que envolve uma pessoa em crescimento e desenvolvimento. Isso é muito importante. Eu queria dizer para você, nosso telespectador, você deve estar ansioso aí por saber o que leva uma família, ou talvez você mesmo, a procurar o Ministério Público. Então, logo, depois do intervalo, a gente vai fazer essa pergunta para o Dr. Fabiano. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. Olá, você está aqui com a gente no programa Família e Sociedade e nós estamos conversando com o Dr. Fabiano sobre esse tema, de forma genérica,
mas linkado na sua experiência, né, doutor Fabiano, que atuou por 12 anos como promotor de justiça na área de família. E eu perguntava no final do último bloco, o que leva as famílias lá, na prática, assim, os 3 principais casos assim, mais recorrentes que você atendia? Os mais recorrentes nessa questão da família é a questão da própria separação do casal, né, que vai estar diretamente relacionado à visita, guarda dos filhos, né, visita e a pensão alimentícia. Então aqui repousa um universo das discussões familiares, muitas vezes, nesses 3 pontos, né? Com quem vai ficar os filhos, como que vai ser esse regime de visitas e como que vai ser feito o pagamento da pensão alimentícia. E nesse caso específico, quem é que gera a demanda para o Ministério Público? É o advogado da família? Ele vai primeiro no cartório? Ou Sim. ele normalmente procura direto o fórum e alguém diz, não, primeiro você tem que falar com o Ministério Público? Nas causas dessa dissolução, desse casamento, dessa sociedade de fato, quando se há pessoas maiores e capazes, que a gente usa essa expressão por força da própria lei, já há possibilidade hoje de ir direto para o cartório, né? Não passaria pelo fórum para fazer essa dissolução. E o caso que exige a participação do Poder Judiciário e do Ministério Público são as causas que envolvem os menores e incapazes, não é? Então aí, por isso que a maioria das demandas que vão para a Justiça de Família hoje, com a participação do Ministério Público, é o advogado da pessoa que quer se separar, tem filhos, guarda alimentos, e do outro lado vai ter o outro advogado também para tratar dos interesses da outra parte, mas o Ministério Público atuando aí como fiscal da lei para preservação da legitimidade do processo, da ausência de vícios no processo e para observar também se esses direitos fundamentais desse menor e desse incapaz estão sendo obedecidos. E qual mais? Além dessa questão de divórcio, qual outra demanda costuma aparecer muito? Ou costumava? Essas são as principais, não é? Aí temos a questão da interdição, não é? Que envolve também questões de família. Então, nós tivemos o caso, vários casos, dentre eles o caso de um senhor já idoso, já estava doente e a esposa tinha falecido e ele tinha uma sociedade de fato com uma moça que ele conheceu, e a preocupação dessa família era tratar da condição física, condição psicológica desse pai, não é? Além disso, da questão também patrimonial, para se tentar evitar uma dilapidação, e ele já estava entrando num processo de uma doença muito, muito grave, não é? E a família optou por interditá-lo, não é? E o universo de coisas que relacionam a isso, né? A própria liberdade dele em poder ter a sociedade de fato, ou não, né? Dependendo da forma que ele estivesse agindo ali, e a questão dos filhos e dos netos aí relacionados a esse assunto, que é uma questão de interdição também, e um outro problema também relacionado à família, a interdição quando ela está relacionada, infelizmente, ao consumo de álcool e drogas por parte de algum filho, algum integrante dessa comunidade familiar. Nós vamos ouvir uma pergunta do internauta, lembrando mais uma vez que você também pode participar com a gente aqui do programa Família e Sociedade. A falta de limites dentro de casa reflete numa sociedade mais vulnerável? Com certeza, com certeza. Porque quando se fala em educação, né, educação no meio familiar, a gente sabe muito bem quais são as consequências da ausência da palavra não, não é? Então, quando você tem uma criação, você tem uma educação sem qualquer tipo de limite, ou seja, sem mostrar a responsabilidade que a pessoa vai ter, ela cresce, ela é formada, ela é cultivada numa consciência de que ela pode fazer tudo o que ela quiser e não há qualquer tipo de limite que ela tenha que obstar a sua ação pela sua própria vontade. E nós sabemos que numa sociedade politicamente organizada, há necessidade de você, embora você ter
conhecimento e vontade sobre algumas ações e alguns comportamentos, não são todos eles que você tem condições de concretizá-los, né? E por isso que você, tendo uma educação que você não tem a atenção necessária, não tem o limite necessário, essa pessoa não vai ter como se adequar quando os limites forem impostos a ela. Não pela família, mas quando ela se desgarrar dessa formação familiar para ser colocada aí no ambiente da sociedade. Porque a gente vê isso até como princípio bíblico, né? De que você ensina a criança, ou seja, enquanto ela é criança, para quando for grande não se desviar daquele ensino que ela recebeu, né? Sim. E é interessante a gente olhar alguns textos históricos. Há um texto de Santo Agostinho, no 4º século da nossa era, em que ele já falava do problema da falta de limite dos pais para as crianças e a consequência disso na sociedade, né? Eu fico imaginando que vocês que trabalham com essa área, vocês podem até sonhar com uma sociedade melhor à medida em que as famílias cuidassem melhor das crianças. 2 pontos fundamentais aí, Marcelo, que eu acho que convém dizer, na questão da inversão de valores, né? As constituições federais anteriores, elas falavam que a educação era um dever da família e do Estado. E na nossa Constituição atual, nós temos que a educação é o dever do Estado e da família. Isso eu não sei se refletiu no ânimo da sociedade, mas hoje uma inversão de valores muito grande, porque aquela educação, formação, que é o que a família dá, ela acabou sendo transferida por irresponsabilidade dos pais para a escola. E algumas escolas acabam transferindo a educação, instrução, que era dever da escola, para a família. Então, quer dizer, a família passa a acompanhar as tarefas do filho em casa e a formação psicológica, personalidade, caráter, ética dessa pessoa em formação é feita na escola. Então, é uma inversão tão desnecessária porque o seio da família é realmente a educação, formação do indivíduo. Por isso que a família tem esse papel tão importante na nossa sociedade. Ok. Nós vamos já para o último bloco do nosso programa Família e Sociedade. Aguardamos você. Olá! Então, nós estamos aqui no programa Família e Sociedade. Nós conversávamos antes com o Dr. Fabiano, PTAN, sobre ele falava sobre essa terceirização da educação e da instrução, né? Aquela inversão nas constituições anteriores, que era dever da família e do Estado, e na atual Constituição do Estado e da família. Talvez isso gerou um pouco de digamos assim, de irresponsabilidade da família, né? Ainda tem o critério da sociedade, né? Hoje em dia, a sociedade é tão responsável por denunciar, por se responsabilizar pela educação da sociedade dela própria como um todo, tanto quanto a família e o Estado, né? Por exemplo, um vizinho, ele talvez seja o gerador de uma demanda judicial quando ele vê algum direito da criança sendo... né? Além desse papel do Estado. Mas fala um pouquinho mais, eu acho que é interessante a gente aprofundar um pouco esse tema, né? Será que as famílias hoje não estão mais observando os princípios familiares de instrução, de limite e de responsabilidade sobre a sua prole? A questão, inclusive,
dessa educação, não é? O que a gente observa hoje, eu vou dar um exemplo aqui que eu tive a infelicidade de ver. Fui tomar um café da manhã numa padaria qualquer aí em Campinas, e eu sentei com a minha família e observei que um pai e um filho tomando café, um no celular e o outro no tablet. E eles ficaram por 20 minutos tomando café, sem trocar uma palavra com o outro. Passados os 20 minutos, o café tá bom, então vamos embora. Pagou a conta, foi embora. Quer dizer, essa convivência familiar, ela acaba sendo prejudicada nas conversas e nesse relacionamento familiar, hoje por uma questão de comunicação social virtual. Então isso também vem interferindo, e isso talvez seja um dos grandes desafios da família na atualidade, você tentar resgatar esse contato pessoal, né, entre os membros da família, e a questão dessa comunicação social, que é mais fácil, mais rápida, mais efetiva, mais divertida, mais atraente. E aí nós temos esse grande problema, que é a questão dos outros crimes que possam decorrer da falta de observação dos seus filhos na internet. Há um grande pregador, conferencista da nossa igreja, reverendo Hernandes Dias Lopes, que até vai estar com a gente aqui nos próximos programas, que ele diz o seguinte, que as redes sociais, elas aproximam os que estão longe, mas ela também afasta os que estão perto. Esse é um grande problema, porque a facilidade realmente acaba trazendo esse contato, amigos de infância, de anos e anos distantes, você consegue resgatar isso. Mas por ser tão atrativo, né, por ser tão atraente essa possibilidade de você suprir uma dificuldade de distância, acaba simplificando muitas relações sociais e acaba trazendo uma velocidade na disseminação da informação muito grande. A pessoa passa a ter um meio ambiente virtual, que a gente costuma chamar, propício a que tenha interferências também na formação psicológica. E entender, né, que esses elementos eles precisam ser observados, eles precisam, não vou dizer tão controlados, mas observados pela família, sem deixar essa família se perder por essa convivência, essa proximidade tão importante e tão necessária para esses indivíduos em formação. Bom, vamos então para a última pergunta do internauta. Até que ponto a internet e a tecnologia começam a se tornar uma ameaça para a família? Ameaça real, né? Uma ameaça real, por isso que eu venho dizendo dessa observação. Casos de pedofilia, por exemplo, pela internet, hoje é um assunto gritantemente discutido na esfera criminal, inclusive, não é? A atenção que os pais precisam ter em relação a esse uso da internet, os filtros que são colocados nos computadores, a restrição de determinados sites, de determinados contatos, e inclusive observar como que esses filhos estão se comunicando na internet com perfis falsos por parte dessas pessoas que também vêm desagregando essa formação do indivíduo em todos os aspectos, não só no conteúdo de que é exposto, mas na parte do crime, na parte do incentivo a outras práticas e condutas que vão denegrir essa formação e estruturação da personalidade desse filho aí que está vindo nessa nossa sociedade. Nós já estamos quase encerrando aqui, Fabiano, mas eu estou pensando aqui numa coisa, né? É quase que inevitável a gente falar das questões de família e a sua inserção na sociedade sem a gente dar uma atenção muito especial para os filhos, né? Para as crianças, né? Eu acho que a gente reflete o máximo, a gente pode delimitar e delinear vários problemas da família hoje e casos graves que geram demandas judiciais, mas essa importância que tem o cuidado com a criança é algo, acho que, dos mais importantes nesse tema, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Infelizmente, a gente observa muitas vezes nos processos que eu já atuei, nos atendimentos ao público, que muitas vezes a criança ela não é vista como pessoa, ela é vista como objeto
de afronta. Ou de negociação. De às negociação, vezes. exato. Uau. A alienação parental, né, que é um assunto bem vertente aí nesse relacionamento. Que hoje já tem até a nomenclatura de alienação familiar, sim, né? Sim, não parecer completa. Que é só do não, pai, não, mas etc, né? parental, pai e mãe Sim, mesmo, né? Essa afronta de um cônjuge para com o outro, utilizando do filho. Na questão da visita, por exemplo, a mãe que não deixa o pai visitar porque não paga a pensão, não é? E se você... eu não vou pagar a pensão, eu vou tirar o filho, então se não deixar visitar, eu vou tomar a guarda sua. Então, esquece que o filho precisa ter o quê? Um exemplo de comportamento, no mínimo, pacífico e harmonioso. Sim. Né? Bom, realmente, como a gente falou antes, o tema é muito amplo e a gente precisa ampliar isso em outras ocasiões. Né? Eu fico à disposição, o que precisar, estamos aí para contribuir com esse projeto, diversas ideias, diversos ramos dessa atividade. Nesse pouco tempo que tivemos aqui, evidentemente não dá para aprofundar como gostaríamos, não é? Mas evidentemente que continuo à disposição e agradeço o convite por ter participado do evento. Muito obrigado. E com você eu queria deixar uma palavra final desse compromisso que nós temos, né? Na confessionalidade do Mackenzie, nós temos um compromisso diante da instrução divina, diante de Deus, de primeiro adorarmos a um Deus e de depois ensinarmos os nossos filhos nessa conduta, em todos os aspectos. Né? O termo bíblico é inculcar, ou seja, insistir até que a criança aprenda. E com o exemplo, como o doutor Fabiano falou aqui, não apenas de palavra, mas assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, o tempo todo, esse compromisso que temos em ensinar os filhos o caminho que ele deve seguir. Claro, com base no coração, né, num coração que tem um compromisso de adorar ao Criador. A gente agradece muito a sua audiência e aguardamos você e a sua participação no próximo programa Família e Sociedade.